Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Aproveitando esse momento de recesso, esse momento de estarmos também reclusos, né, em nossos lares por uma causa que é saudável, é justa, né? Tentar não repassar, reproduzir o vírus às outras pessoas, também não ser, né, atingido por ele, né? Tentativa, né? Nós temos estudado a adoração religiosa e o dia do Senhor. Esse é o capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, que tem sido para nós objeto de estudo desde janeiro de 2018. E nesse capítulo, que é o capítulo 22, nós já temos falado que a luz da natureza mostra que existe um Deus. E que esse Deus tem senhoria e soberania sobre todas as coisas, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. O interessante é que esse mesmo Deus, que deve ser amado, servido, invocado, ele requer também de nós adoração, e essa adoração deve ser de acordo com o que ele mesmo estabelece nas Escrituras. Vários textos que nós lemos quando tratamos sobre esse ponto, por exemplo, Jeremias 10, 7, Marcos 12, vários textos mostram que há uma norma, o próprio Deus, um Deus que tem a sua própria maneira de agir, tem também a sua própria forma de atuar, é disciplinado, digamos assim, é um Deus de ordem, mas também de forma. Ele requer essa adoração. E a adoração não pode ser do nosso jeito, tá? Tem que ser sem qualquer tipo de intervenção ou imaginação humana, né? O que obviamente não nos impede também de usarmos ferramentas como temos hoje, né, para isso, mas que devemos fazer também de acordo com a prescrição bíblica. O segundo tópico desse mesmo capítulo falou para nós, e já deu aqui agora um parecer também, que essa adoração religiosa deve ser dada a Deus, mas é um Deus que é triuno. Fala aqui do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o interessante é que somente o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não outra criatura qualquer, nenhuma, nem mesmo anjo, somente a adoração deve ser dada a Deus, mediada por Cristo. O único mediador que pode estar entre nós e Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que também é Deus. Então, o segundo ponto falou para nós da adoração, que agora é devida a Deus, mas na sua totalidade, tá? Que a gente chama de trindade ou triunidade. O terceiro ponto, que nós vamos entrar agora, e eu quero ler para você, fala sobre a oração com ação. A oração com ações de graças é requerida por Deus de todos os homens por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, para ser aceitável, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. E quando em público, em uma língua que seja conhecida. Esses pontos podem nos parecer tão difíceis, né, de ser vistos, percebidos, mas os textos bíblicos que nós temos para isso nos mostram claramente. O primeiro texto que nós temos aqui é Salmo 95, de 1 a 7. E eu quero dar com você o Salmo 95, de 1 a 7, onde o texto vai trazer, dentro dessas sessões de salmos régios, vai trazer para nós o seguinte: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, rebanho que ele conduz. Aqui nós temos a
a primazia desse Deus, não somente como o Criador de todas as coisas, como aparece aqui, mas também como sendo aquele que nos pastoreia, aquele que é o nosso próprio Deus e que a quem é devida a honra, a adoração, o louvor. O Salmo já começa dizendo: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Quem é o Senhor para nós? Quem é Deus para nós? E os versículos seguintes vão dizendo já também que precisamos fazer isso na presença dele com louvor. O versículo 1 ainda fala: clamemos a rocha da nossa salvação. É em Cristo que nós somos salvos. É em Cristo que nós agora temos também somos achegados a Deus. É em Cristo que nós somos agora colocados diante de Deus como pessoas que agora passam a desfrutar de novo de um relacionamento com Deus, relacionamento esse que foi rompido anteriormente pelo pecado. Então o Salmo fala e mostra para nós aqui um tipo de oração que é com ações de graças. Podemos orar ao Senhor ao mesmo tempo que rendemos graças ao seu nome. O versículo 7 fala: pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Próximo versículo, Salmo 65, versículo 2, que também é mais uma maneira de vermos como podemos orar com ações de graças, como diz o texto da confissão. Salmo 65, versículo 2 fala assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O primeiro versículo fala: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. É bom saber que Deus nos ouve. É bom saber que Ele é quem ouve a oração de todos os homens, todos os seres humanos, né? E aqui um detalhe interessante aqui, que mais à frente a gente vai perceber também, que essa oração ela é primordial, ela é principalmente ouvida por aquele que ama a Deus, tá? Por aquele que Deus tem colocado nele o seu prazer, tem colocado nele a sua graça, tá? Se nós voltarmos ao segundo ponto que nós vimos na semana passada, anterior, que é o tópico 2, aparece lá, por exemplo, um texto de 1 João, aliás, é nesse texto mesmo, texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14, que, por exemplo, Deus não vai ouvir a oração daquele que já o rejeitou, que já pecou para a morte, aquele que já está distante dele. Então, a oração do servo de Deus, ela é ouvida, e aqui Davi parece fazer menção a isso, que Deus ouve a oração, e a ti, ó Senhor, os homens virão. E como seres humanos, dependente desse Deus, nós sempre vamos a Ele em oração, mas também com ações de graças. Então, esses dois textos mostram-nos que a oração com ações de graças, ela é sempre requerida por Deus de todos os homens, indistintamente, de todos os homens, principalmente aqueles que servem a Deus. O outro ponto que nós temos que olhar aqui é que, por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos, contudo, para ser aceitável, deve ser feita em nome do Filho. Para isso nós temos o Evangelho de João, capítulo 14. E também quero olhar com você Evangelho de João 14, versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Palavras do próprio Jesus, quando ele afirma que nós podemos ir a Ele em oração. Mas, contudo, tem que ser esse é o nome. Quando nós vamos a Deus, o Pai, em oração, o próprio Filho, em nome do próprio Filho, Deus nos ouve. A oração do crente, ela é ouvida, principalmente quando ela é feita no nome de Jesus Cristo, que é o Filho amado. Percebam que os primeiros versículos que nós lemos em Salmos faziam menção a Deus o Pai. Já esse que nós lemos agora faz menção a Jesus, o Filho. Próximo texto, Romanos 8, 26, que também continuamos a falar sobre essa adoração, e uma adoração que é centrada na totalidade de Cristo, tá? E aqui na Trindade. Romanos capítulo 8, versículo 26, que é o texto que fala
Assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que aparece aqui agora? O terceiro elemento da Trindade, que é o Espírito, que é aquele que filtra as nossas súplicas, filtra a nossa oração, filtra tudo aquilo que nós temos de levar ao Senhor, e a partir desse filtro, já que nós não sabemos orar como convém, Ele agora intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis são para nós, de acordo com o nosso entendimento, são formas de percebermos o quanto o Espírito sofre e o quanto nossas palavras agridem a Deus. Agridem a Deus exatamente porque nós não sabemos orar como convém. Se você olhar aqui no versículo que nós estamos comentando, ele fala no versículo anterior. No versículo seguinte, ele fala, da mesma forma o Espírito, no mesmo versículo 26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Algumas versões, essa aqui que eu estou a NVI, algumas versões, a Revista Atualizada, por exemplo, diz que não sabemos orar como convém, ou seja, como agrada a Deus. Por isso o Espírito vai servir agora de filtro. Ele vai filtrar aquilo que nós clamamos, vai filtrar aquilo que é a nossa oração e vai levar até Deus, o Pai. Próximo texto que eu quero olhar com você é 1 João 5,14, o texto que eu fiz menção ainda há pouco, onde vai falar da situação daqueles a quem Deus já tem rejeitado. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E aqui vemos que essa oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Tá? E qual é a vontade de Deus para nós? De acordo com o texto, fala assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aliás, eu fiz uma alusão há pouco ao versículo, mas o versículo que eu fiz até de forma equivocada. Seria o versículo 16, que faz menção ao pecado para a morte, que não aparece nesse texto aqui. Ele aparece no próximo tópico, que é o tópico 4, finalizando o tópico 4. Tá? Mas aqui, voltando ao nosso assunto, a nossa oração precisa ser feita de acordo com a vontade de Deus. Aí você fala assim, mas eu não sei qual é a vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? Para sabermos a vontade de Deus, precisamos orar para que Ele cumpra em nós a sua vontade. O versículo 14 fala que a confiança que temos nele, ou seja, a fé, faz com que nós nos aproximemos dele, e se pedirmos alguma coisa a ele, de acordo com a vontade dele e não a nossa, ele nos ouvirá. Então é importante que nós paremos em alguns momentos e falemos assim: Senhor, faça a sua vontade sobre nós, cumpra a sua vontade em minha vida. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável, mas nem sempre nós tomamos conhecimento do que é essa vontade de Deus. Muitas vezes porque não queremos nos enquadrar. Nem sempre a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, de acordo com o entendimento dele, significa a mesma coisa para nós, porque tem hora que nós não queremos, né? Tem hora que nós não queremos que a nossa vontade seja feita. Tem hora que a gente quer que Deus faça acontecer lá no céu aquilo que a gente deseja aqui na terra. Quando na verdade a oração do Pai Nosso fala: seja feita a sua vontade aqui na terra em conformidade com o céu. Precisamos parar para isso também. O último versículo para a gente terminar esse tópico de hoje está em 1 Coríntios 14, dois últimos versículos. E aqui a confissão fecha esse tópico falando que deve ser feita essa oração de ações de graças com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e esperança. E quando for feita em pública, ser feita em língua que seja conhecida, ou seja, na nossa própria língua. Então, 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14, versículos 16 e 17.
Muito bem, o texto de 1,14 fala o seguinte, é o texto que fala sobre os dons também de língua, né? Fala assim no versículo 16: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? 17. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. É aquilo que a gente sempre fala em relação ao dom de língua, né? O dom de língua, ele é bíblico e nós cremos, né? Não temos por que duvidar. Mas a questão é como utilizar o dom que Deus nos dá. Nós aqui temos que fazer esse discernimento. Aqui o texto da confissão fala que essa adoração ela vem com discernimento, reverência, humildade, ação de graça, e tudo isso faz parte da vida cristã. Não só a adoração, mas toda a vida do crente deve ser uma vida de discernimentos. Nós fomos chamados por Deus para discernir as coisas, né? E o crente deve discernir as coisas a partir do Espírito de Deus que Ele já colocou em nós, já nos outorgou. Então, essa é a maneira como nós devemos fazer isso. Então, se falamos língua, mas ninguém sabe o que nós estamos falando, logo não estamos edificando a ninguém. E se também estivermos dando graça, o outro não é edificado, né? Então, não faz sentido. Então, para a gente fechar aqui hoje, esse nosso entendimento, esse nosso raciocínio, e eu espero que você tenha conseguido compreender, né? Só relembrando, a oração com ações de graças é requerida por Deus, de todos os homens, por ser parte daquela adoração que é inata a todos os seres humanos. Contudo, para ser aceitável, deve ser feita em nome do Filho, com a ajuda do Espírito, de acordo com a vontade de Deus, com discernimento, reverência, humildade, fervor, fé, amor e esperança. E quando em público, em uma língua que seja conhecida. Que Deus nos abençoe, que você possa guardar essa palavra e que isso possa muito te edificar em Cristo Jesus. Obrigado.